4 empates consecutivos é o que tem o Fluminense neste momento no Campeonato Brasileiro. Ontem, mais um contra o Bahia, 100 gols no Maracanã. Outro resultado extremamente decepcionante e broxante. Por quê? Porque a vitória novamente esteve nas mãos do Fluminense, que não soube aproveitar. E aí não adianta a gente dizer que é azar. Não adianta a gente querer arrumar mais desculpas, passar um pano aqui, outro ali, para tentar entender por que a vitória não está vindo, por que ela não está acontecendo, se o Fluminense está jogando melhor que os seus adversários, ou pelo menos, né, em alguns momentos do jogo melhor, criando mais, por que ela não acontece? Eu sei que muita gente ontem, principalmente pelo segundo tempo, entendeu que o Fluminense fez um bom jogo. Eu sei também que muita gente acredita que nesses empates mais recentes, o Fluminense foi superior, criou chance para vencer essas partidas, mas por um motivo ou outro não conseguiu. E aí, talvez, olhe para o copo meio cheio. Mais cheio do que vazio. E eu, sinceramente, tenho uma visão um pouco mais dura em relação a isso. Porque eu não consigo ver méritos nisso. Eu consigo ver um problema, gente. A gente tem um problema que está se repetindo. Ele só se manifesta, às vezes, de forma diferente. Mas o Fluminense, essencialmente, falha. Ou ele falha no seu sistema defensivo e leva gols idiotas e totalmente evitáveis, ou ele falha lá na frente, quando não consegue fazer os gols e matar seus adversários e resolver as partidas. O Fluminense está com uma enorme dificuldade e isso não vem de hoje. São 4 empates consecutivos. Nesses 4 jogos, o Fluminense só fez um gol. Ontem, no caso, nenhum, né? Nos outros 3 em que empatou 1-1, só fez um gol. O último jogo que o Fluminense fez 2 gols foi contra o São Paulo, lá em maio, antes da Copa do Mundo, que foi a última vitória no Campeonato Brasileiro. É um time que leva gol todo jogo, vinha numa sequência de 13 jogos, falamos muito sobre isso, né? E aí, quando ele não leva gol, ele não faz. Quando finalmente ele consegue passar em branco, ele não faz. Foi assim ontem, foi assim contra o Operário, foi assim contra o Deportivo Laguaira. Então a gente está diante de alguns problemas que persistem. Só que, como cada jogo tem a sua história, toda hora a gente tem uma justificativa diferente. E aí foi o que eu falei lá atrás. A gente tem uma opção de olhar para o copo meio cheio, deixar um pouquinho de lado ali o que a gente acha que não tá bom, empurrar com a barriga, só que o choque de realidade pode ser muito duro daqui a pouco. E por que eu tô falando já, tô tentando ser o mais direto possível nisso, sem entrar tanto em detalhes do jogo, que eu vou falar ainda em relação ao que aconteceu ontem, é porque eu acho que é muito difícil a gente conquistar o sonho de chegar novamente a uma grande taça esse ano, com essa dificuldade de fazer gol, errando tanto tecnicamente quanto o Fluminense vem errando. Ontem, os 2 gols perdidos por Hulk e Canóbio, os 2 perdidos, gente, não existe. Não dá para você ganhar campeonatos assim. Não dá para você ganhar campeonatos cometendo tanto de erros que o sistema defensivo do Fluminense vem cometendo já há muito tempo. Beleza, agora temos Thiago Silva, ok, é outra realidade, tá tudo bem. Mas ele tá chegando agora. E também, aí eu vou entrar num outro aspecto, porque até agora eu tô falando de questões técnicas aqui, daquilo que o Fluminense não vem conseguindo fazer dentro de campo para conquistar as suas vitórias. Tá? É um time que quando sai atrás, corre desesperado para daí conseguir um empate, e quando tá na frente e tem a oportunidade de ir lá e pum, enfiar a faca e rodar, não faz. Não consegue se impor o suficiente. Ontem, e não dá para reclamar de espaço. Aliás, não dá para reclamar de nada. O Fluminense perdeu pela sua própria incompetência.
O Fluminense perdeu para si. Assim como teve contra o Bragantino, oportunidades, criou situações em que o resultado poderia ter sido diferente, e a atuação não foi boa. Contra o Grêmio, não foi o grande jogo. O segundo tempo o Fluminense não deu um chute a gol, tudo isso é verdade. Mas conseguiu fazer um gol de pênalti e tinha a situação controlada. Quando de repente leva aquele gol e depois quase leva a virada. Ontem, contra o Bahia, primeiro tempo, aquilo ali é um amistoso. Aquele amistoso que foi contra o Bahia, se pega esse primeiro tempo, se pega o amistoso e coloca nesse primeiro tempo, é a mesma coisa. Dois times lentos, tocando a bola devagar, pouca pressão na marcação, dos dois lados, não é só o Fluminense não. Os meios pegavam a bola, pisavam, olhavam, tinha tempo para fazer tudo. Parecia que a gente estava no futebol novamente lá da década de 60, 70, 80, assim, né? Espaço, uma tranquilidade para jogar e chance mesmo, e jogadas, e pressão e competitividade. Muito pouco se viu. No segundo tempo, e aí que eu vou entrar na questão da postura, que é algo que tem me incomodado bastante e faz parte da construção desse momento, que poderia ser bem mais tranquilo, e não está sendo. O Fluminense volta melhor para o segundo tempo, começa a criar, começa a pressionar o Bragantino. O Bragantino, o Bahia, não sei porque do Bragantino na cabeça, jogou faz pouco tempo. E ali eu falei, bom, o time voltou melhor para o jogo, tá? Já está pressionando e tal, acho que vai sair o gol. Justamente nesse momento, o Zubeldia mexe no time. Já tinha saído o Freitas lesionado, depois a gente vai falar mais sobre essa questão das lesões. Ele começa a mexer no time ali, o Thiago Silva depois sente e tem que sair. Aí ele tira o Thiago Silva, tira, se eu não me engano, naquele momento, agora não estou com as anotações aqui, mas sai também o Martinelli, entrou o Hércules, e cara, era o Acosta também, né? O Acosta saiu, entrou o Savarino. Justamente quando o Fluminense estava bem no jogo, o Zubeldia mexeu, e aí, coincidência ou não, o time novamente dá aquela brochada, aquela queda de energia, né? E aí o Bahia, inclusive, tem uma chegada, o Fábio faz uma defesa milagrosa no cabeçado, se não me engano, do Jean Lucas. O Bahia começa a dar uma assustada, começa a querer sair, mas depois o Fluminense vai retomando os controles, vai retomando o controle novamente. E aí só vai ter uma nova oportunidade, uma nova chance lá já com 37 do segundo tempo, que é justamente no lance do Canóbio. Foram os dois chutes, os dois lances que eu citei, né? É assim, impressionante, o passe lindo do Cano, sai cara a cara com o goleiro, um tapinha pro lado, o goleiro vai ficar no meio do caminho, você tem um gol todo pela frente e o Canóbio consegue chutar em cima do goleiro. E aí tem a questão anímica que eu ia trazer aqui para vocês, é a seguinte, é que muitas vezes eu tenho essa sensação, falei um pouco sobre isso ontem, que esse time, ele tem os momentos de preguiça no jogo. Percepção minha que eu tenho, tá? Sensação que eu tenho. Cada um pode ter a sua ali. E aí ele fica um tanto quanto indolente, ele fica lento, letárgico, o tempo vai passando. Antes dos acréscimos ali, a torcida começou a vaiar, a reclamar, porque estavam tocando bola no campo de defesa. E aí parece se sentir acomodado demais com alguns resultados que são medianos. Esses resultados agora, eles são resultados medianos, assim, desculpa, mas eu sei que muita gente fala, pô, Alessa, mas o Fluminense massacrou o Bahia. Foram 25 finalizações contra 10 do Bahia. Sabe quantos chutes o Bahia deu no gol do Fluminense? Nenhum. Foram 11 do Fluminense. Mas desculpa, gente. O Bahia é um time extremamente frágil no seu sistema defensivo. Não foi ontem, ele comete falhas constantemente. Ontem, o que o Bahia deu de espaço foi uma enormidade. O que o Bahia cometeu de erro de defesa, aquela bateção de cabeça lá, quase o Hulk ainda fez o gol no segundo tempo. Mas foram vários lances assim, muito espaço para jogar. E o Fluminense jogando em casa, empatando o jogo. Desculpa, isso é o mínimo, gente, que tem que fazer. É o que tem que fazer contra o Bahia, que fez contra o Bragantino. Tomou o gol, depois foi pro final de qualquer jeito, arrumou um empate. Desculpa, assim, a régua hoje do Fluminense,
quem quer colocar a régua lá embaixo, ok, opção de cada um. Eu enxergo um Fluminense grande como ele tem que ser e enxergo investimento suficiente para fazer o que se espera. Qual o mínimo que a gente espera? Um time que briga, um time que luta, um time que em casa se impõe, um time que joga melhor que seus adversários dentro da sua própria casa. Ok, é isso. Não tem nada de espetacular nisso não. Principalmente quando o adversário ele te impõe pouca dificuldade como impôs o Bahia e falha tanto e dá tanto espaço. E aí é o problema que eu falo, parece que... Eu venho falando, né? Parece que, sabe, se acomoda demais, demora a reagir, a ter mais tesão no jogo, agressividade, um pouco mais de intensidade. Foram mais de quase 2 meses de paralisação. É apenas o terceiro jogo. Ontem, no caso, alguns jogadores que não tinham atuado muito ainda. E fica a sensação de uma morosidade e tal, até que uma hora resolve chegar, aí as coisas melhoram, mas é muita oscilação dentro da partida. Então, beleza, você criou mais seu adversário, você estou mais, você analisou mais, não cometeu erros lá atrás. E aí? E não ganhou o jogo. Aí, contra o Grêmio, opa, o René deu mole e tomou um gol. Aí, contra o Bragantino, o contra-ataque, pá, leva o gol. Fica com um homem a mais e não consegue se impor, só vai nos acréscimos e tal. Então, assim, por isso eu estou dizendo que alguns padrões estão se repetindo, só que se manifestam muitas vezes de maneira diferente. E aí o Zubeldia, ele foi, e justamente, eu já cansei de falar do Zubeldia aqui, porque daqui a pouco vai ter gente aparecendo, escrevendo que eu estou passando pano. É um negócio bizarro. O Zubeldia já foi apontado como responsável e culpado por várias derrotas, vários resultados, erros de substituição, coisa que a gente fala praticamente todo dia aqui do Zubeldia. Mas... na boa, na moral, eu não vou fazer do Zubeldia ontem, especificamente ontem, inclusive ele foi xingado pela torcida, como o ator principal desse empate, sem gols não. Não vou. Porque eu sempre falo, quando o time coletivamente ele vai mal, ele não tá jogando nada, o responsável é o treinador principal. Quando o time está criando, tem volume maior que o adversário, situações claras e não faz, essa responsabilidade ela tem que ser minimamente dividida. E aí, especificamente ontem, quando a gente fala dos gols bizarros perdidos, das inúmeras falhas técnicas, algumas básicas, da incapacidade de imposição, de mais agressividade, de mais atitude, a gente tem que cobrar dos jogadores também. Porque é muito fácil pegar e falar que é tudo culpa do técnico. O técnico é uma merda, tem que mandar embora. Mas espera aí. O jogador do nível do Hulk não pode ter a atuação que ele teve ontem, gente. A atuação do Hulk ontem... ah, mas ele tá há muito tempo sem jogar. Ah, mas ele tá sem ritmo de jogo. Ah, mas... a atuação do Hulk ontem ela foi patética. Ela foi ridícula para um jogador do nível dele. Qualquer outro jogador seria massacrado. E qualquer outra coisa diferente disso para mim é querer fugir e negar a realidade. E não é nenhuma surpresa também, não. Um jogador do nível dele não pode errar tanto. Ele não acertou nada ontem. Acertou aquela cabeçada que o cara tirou lá na falha do Ronaldo. A única coisa no jogo. Ele perdeu 12 posses de bola. Foram 12 perdas de bola um jogo inteiro. 12 é muita coisa. E não é que a bola não chegou. Chegou pra caramba. Chance cara a cara. O Canóbio sai cara a cara e perde. E ninguém consegue acertar o gol. Então, assim, desculpa. Esses jogadores precisam ser cobrados também. Quando falham, assim como são exaltados quando acertam. Ontem, desses últimos jogos, últimos tempos, talvez seja o jogo que menos o Zubeldia atrapalhou o time. Era jogo para os caras resolverem dentro de campo e eles não resolveram. Esse é o meu ponto principal. E aí, enfim, depois do jogo, o Zubeldia sendo xingado, um torcedor mais exaltado, ele sempre tem, né? A galera fica ali mais próximo do banco de reservas, começou a gritar, esse torcedor específico começou a xingar pra caramba o Hulk e tal, e eles ainda responderam. Ele e o Freitas bateram boca ali com esse torcedor.
Então, na boa, assim, sobre isso eu vou ser bem objetivo. Já cansei de falar. Amigo, não quer escutar? É chato para qualquer um. Mas o torcedor tá ali tendo o direito de fazer o que ele quiser, desde que ele não extrapole os limites. Ele tem o direito de se manifestar. Um jogador experiente igual o Hulk, pega a viola, bota no saco e vai embora, irmão. Porque a atuação foi ridícula. Não tem que ficar batendo boca com o torcedor. E nem o Freire se metendo também. Será que não aprendem isso? Vai lá, entra em campo, resolve o jogo, e aí vai ficar tudo certo. Aí vai ficar tudo bem. Sábado a gente tem uma primeira final pela frente. E aí muita gente pode dizer, mas estão se poupando no Brasileiro. Os caras não vão jogar todos os jogos na intensidade máxima. Não é assim, mata-mata, eles vão pra cima. Cara, tomara. Se for isso, tô fechadaço. Agora, será que contra o Vasco vão correr tudo que não estão correndo? Será que vão correr muito mais? Vão se esforçar muito mais? Os problemas técnicos que a gente está vendo aí que são, né, flagrantes no ataque, na defesa, essa dificuldade de fazer gol, essa alergia a gol, as falhas básicas técnicas que estão acontecendo, elas vão acabar no sábado? No sábado o Fluminense vai jogar futebol, aquele futebol que a gente espera, que já jogou em outros momentos. Bom, tomara, mas desculpa. Eu não tô aqui para ficar vendendo ilusão para ninguém. Eu não tô vendo isso. Eu tô vendo ainda um time que não conseguiu se acertar, que não conseguiu corrigir muitas das coisas que já não estavam dando certo antes da Copa do Mundo. Mas eu espero. Às vezes é uma vitória como essa que vira chave, às vezes para um atacante como o Hulk, por exemplo, é um gol que muda as coisas. Mas essa competitividade ou a falta de competitividade que o Fluminense apresentou em muitos momentos dentro dessas partidas, as falhas técnicas básicas, dificuldade de fazer gol, enfim, tudo isso me leva a crer que teremos problemas, muitos problemas nesse mês de agosto, extremamente importante para a temporada 2026. Enfim, eu vou ficando por aqui nesse primeiro conteúdo, depois a gente vai voltar para repercutir mais a questão das lesões, uma fala me chamou muita atenção do Zubel Dias sobre o Hulk, atualizar a relação à questão da lesão, enfim, e informações de bastidores também após esse empate em 0-0 com o Bahia. Se você puder, deixe seu like, se inscreva no canal, seu comentário vai ser muito bem-vindo, como você sabe. Tamo junto, valeu, já a gente volta.